Irmãos, minhas irmãs, estamos dentro da Semana Santa, nesta terça-feira, e nos deparamos com esse Evangelho, onde nós vemos essa atitude de Pedro, quando ele, diante de tudo aquilo que Jesus está narrando, da traição, da paixão, ele diz o Evangelho: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Bem, um problema do entusiasmo. Às vezes a gente fala coisa, promete coisa, dentro de um entusiasmo, achando que vai dar conta, mas não dá conta. Então precisamos tomar cuidado com o entusiasmo. Claro que é necessário que nós tenhamos bons propósitos. Claro que é necessário que nós tenhamos um entusiasmo sadio, que nos move a fazer o bem, a defender a justiça, a lutar contra a injustiça, a ter princípios, valores. É preciso ter um certo tipo de entusiasmo no qual nós procuramos defender as nossas convicções com equilíbrio, sem exagero, sem fanatismo, sem intolerância ou sem um rigorismo que acaba sendo também um tipo de ignorância com o próximo. Mas o entusiasmo que eu estou falando aqui de Pedro é aquele entusiasmo imprudente, que fala sem pensar, que fala sem refletir, que decide as coisas na base da emoção, do sentimento exagerado, do emocionalismo. Esse tipo de entusiasmo, rapidinho ele passa. Na hora que as coisas se apresentam duras, na hora que o negócio aperta, na hora que, como dizem, pelo menos não sei se aqui no Maranhão, no Pará, a gente dizia, na hora do pega para capar, o cara sai correndo. Então a gente tem que tomar cuidado. É preciso sempre ponderar, refletir, meditar, pensar 2 vezes, contar até 10, antes de, num entusiasmo sentimentalista, dizermos coisas que depois nós não vamos dar conta de sustentar. Né? Eu lembro que uma vez eu estava numa reunião e não vou falar qual era o movimento, porque eu não quero comprometer o movimento, nem as pessoas do movimento, mas nós estávamos discutindo o sentido de uma missa num determinado horário, que quase ninguém assumia, quase ninguém aparecia, era uma luta para o pessoal assumir, e às vezes a missa tinha mais gente no presbitério servindo do que gente na assembleia participando. Para vocês terem ideia do quanto essa missa havia uma dificuldade com o horário. E aí nós reunimos em assembleia do movimento, e o movimento deliberou, não, vamos extinguir essa missa, porque o pessoal não está assumindo e não está vindo para a missa. Aí levantou um de lá apaixonado, nós vamos extinguir a missa. Que coisa absurda! O mundo precisa de missa. E eu só ouvindo o entusiasmo do cara, né? Porque a gente tem que manter a missa. Uma defesa apaixonada. Aí eu olhei para ele e digo, meu filho, você já veio para essa missa? Disse, não. Você pretende vir para essa missa? Também não. Você está defendendo o quê? Se você mesmo não veio e nem pretende vir. Dizer, o entusiasmo emocionalista, que defende uma coisa porque defende, porque pega um princípio porque é princípio, e de uma maneira cega, inclusive agride os outros, acusa os outros de não ter devoção, e depois ele mesmo não aparece na missa.
esse tipo de entusiasmo, a gente tem que aprender a ter maturidade. Se 2 mais 2 é 4, se aquela realidade se apresenta difícil e que a única maneira possível, aquela solução, é fazer algo que não seria o ideal, mas é o possível a se fazer, então não tem por que eu defender algo com entusiasmo e esquecer aquilo que é possível fazer. Ao invés de ficar prometendo mundos e fundos, defendendo coisas extraordinárias que depois não se dá conta de fazer. Então, ter uma certa maturidade para isso. Então, uma primeira lição que nós vemos aqui diante de Pedro, né, com essa declaração que eu vou dar minha vida por ti, a Jesus até, tu vai dar a vida por mim? Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Quer dizer, baixa a bola, Pedro, vai mais devagar. Agora, uma outra meditação também dentro dessa atitude de Pedro é que, meus irmãos e minhas irmãs, quem de nós nunca fez bons propósitos? Esse ano eu vou mudar isso aqui da minha vida. Eu agora, depois dessa queda, eu não vou mais fazer isso e agora vou me emendar. Passa uma semana, um mês, caiu de novo, não se emendou. O ano que tinha dito que não ia mais fazer, voltou a fazer. Sabe por quê? Nós somos falhos. Nós somos fracos. Nós fomos afetados pelo pecado, o pecado enfraqueceu a nossa natureza humana. Então, apesar de nós termos bons propósitos, apesar de nós estarmos bem intencionados, e apesar da gente dizer com sinceridade, eu não vou mais cair nesse erro, ou não vou mais cometer esse erro, porque somos fracos e não somos perfeitos. Porque temos uma série de limites e limitações, nós acabamos caindo de novo. Não é para se desesperar. Não é para ficar se condenando e se culpando. Não é para cair em depressão ou ficar se julgando. Não. Deus sabe disso. Deus te conhece, como diria São Francisco de Assis, por dentro e por fora. Ele sabe da tua fraqueza, Ele sabe do teu limite, Ele sabe que você não é capaz. Tanto é que Ele sabia que Pedro não era capaz de cumprir aquilo que Pedro estava dizendo no entusiasmo ali. Eu vou dar a vida. Deu nada. Na hora que o negócio apertou, ele negou, fugiu. E eu não estou julgando Pedro, não. A condição humana, afetada pelo pecado, fraca, debilitada, muitas vezes, diante das situações, acaba errando, falhando, acaba não correspondendo àquilo que é o ideal. E meu irmão, minha irmã, olha, se conforme, nós muitas vezes não vamos corresponder ao que é ideal, porque nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós tem, digamos assim, uma grandeza eu determinei e agora vou fazer assim, e pode dizer que vai fazer dessa maneira a vida inteira sem falhar. São Paulo apóstolo escreve em uma das suas cartas: às vezes não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que não quero. Certinho que Pedro fez aqui. Ele queria fazer o bem, ele queria defender o Senhor, ele estava cheio de bons propósitos, ele estava entusiasmado, ele estava acreditando naquilo que ele estava falando. Mas, querendo fazer o bem, diante de uma realidade dura e difícil, diante das suas fraquezas e limites, acabou fazendo o mal, acabou negando o Cristo. Então, não se preocupe.
Muitas vezes na nossa vida, e você já deve ter feito essa experiência mais de uma vez, a gente faz um bom propósito, eu vou me emendar. Passa alguns meses, aquilo já caiu por terra, a gente não conseguiu. É igual aquela história de fazer regime. Esse ano eu vou fazer regime, eu vou emagrecer. Não consegue. Começa segunda-feira, sempre dá errado. Então, Frei, então o senhor está nos conformando com o pecado, com o erro? Não. Eu estou sendo realista e pé no chão. Nós, dentro de uma humildade genuína, devemos assumir a nossa fraqueza, a nossa miséria, nosso limite, e que nós não podemos tudo, e que, porque somos fracos, a vida inteira vai ser uma luta e um embate, caindo e levantando, se esforçando para permanecer o máximo de tempo em pé, mas depois tendo algumas quedas, levantando de novo. E é por isso que Jesus nos deu o sacramento da confissão. Para que você acha que Jesus criou um sacramento para perdoar o pecado? Porque ele já estava contando que nós íamos cair no pecado. Ou ele ia criar um sacramento de enfeite. Não, eu vou criar isso aqui, ninguém vai usar, não vai precisar, vou deixar aqui o sacramento da confissão. Não. Ele criou o sacramento da confissão, porque ele já sabia que nós íamos ter os nossos erros, as nossas falhas. E é um recurso para ele nos perdoar, para ser restaurada em nós a graça santificante que nos foi dada no batismo, que nós perdemos quando a gente peca, e para, restaurada a graça santificante em nós pelo perdão de Deus, nós continuarmos lutando e se esforçando. Gente, quantas vezes eu fiz propósito de corrigir um erro meu e muitas vezes falhei. Quantas vezes eu fiz propósito de não perder a paciência, quantas vezes perdi a paciência. Quantas vezes eu fiz propósito de me emendar de uma falha ou outra e, passado algum tempo, a falha estava ali. Então, essa lição de Pedro com Jesus aqui é muito importante para a nossa caminhada. Não dá para ser santo da noite para o dia. Não dá para eliminar um defeito, uma fraqueza da noite para o dia. Às vezes você vai passar a vida inteira combatendo, lutando, como novamente também nos fala São Paulo. Ele tinha um espinho na carne, ele pediu para Jesus, rezou, ele escreve isso na carta, para Jesus tirar esse espinho da carne, que era uma fraqueza que nós sabemos o que era, não sabemos direito o que era, ele chama de espinho na carne. E Jesus respondeu para ele, basta-te a minha graça, ou seja, Deus não tirou. Ele passou a vida inteira combatendo com aquela fraqueza, até para servir para ele de sinal de humildade, para ele saber que é Deus quem realiza as graças e não ele, para ele depender de Deus e para ele ter misericórdia com os irmãos, porque olhando para a própria fraqueza, ele vai ter a tendência de compreender a fraqueza dos outros e também perdoar. Então, muitas vezes, acredito que Deus permite que nós soframos com as nossas fraquezas para que nós não caiamos no pecado do orgulho, da autossuficiência e para que nós aprendamos a pedir perdão e a perdoar, dom da humildade. Então, não se desespere com as suas fraquezas. Não desanime com elas. Não fique triste diante delas. Reconheça que pecou. Reconheça que falhou. Admita a fraqueza. Busque a confissão. Peça perdão. Receba a misericórdia de Deus e continua lutando. Continua se esforçando. Claro que a gente vai tentar cair menos. Claro que a gente vai tentar falhar menos. Mas olha, gente, faz parte do jogo falhar. Não se desespere diante das falhas. Elas fazem parte da vida, porque nós fomos afetados pelo pecado. Tudo que é afetado pelo pecado é fraco. Tudo que é fraco falha. Deus não está pedindo que você seja impecável. Ele está pedindo que você se arrependa dos seus pecados, confesse e continue se esforçando.
Continue sim tendo bons propósitos. Continue sim dizendo, eu vou procurar me emendar. Mas também não se desespere nem desanime porque você falha. Porque você tem erros. Isso nós sempre vamos levar a vida inteira. Não existe pessoa na face da terra que vá conseguir purificar e se libertar e eliminar todos os erros que tem na sua vida e todas as fraquezas que traz consigo. Isso é impossível, vamos ser realistas. Mas Deus não está pedindo isso. Deus está pedindo a nossa luta. Deus está pedindo o nosso esforço. Deus está pedindo o nosso empenho. Deus está pedindo que eu colabore com a graça dEle. E Ele, através do perdão, da ação do Seu Espírito, de cada Santa Missa, de cada Eucaristia, da Sua Palavra, através da doutrina da fé, vai nos capacitando, vai nos ajudando a errar menos, vai nos ajudando a amadurecer na fé. Algumas coisas nós vamos eliminar, graças a Deus. Outras vão ser como um espinho na carne de São Paulo. Até São Francisco de Assis. Antes de morrer, ele pede perdão para Deus de um último pecado que ele ainda não tinha pedido perdão. Ele pede perdão por ter ofendido o irmão burro. Sabe quem era o irmão burro de São Francisco? O corpo. Porque São Francisco fez penitências exageradas demais. Ele pecou por exagero em maltratar o corpo. E antes de morrer, para poder entrar no céu, ele pede perdão para o irmão burro. Uma última coisa que o santo precisava se converter. Pedir perdão do exagero das penitências. Portanto, faz parte do jogo. O bom jogador de futebol, ele entra em campo, ele sabe que ele não vai ser 100%, ele não vai dar todos os passos corretos. Alguns passos ele vai errar. Quando ele erra, ele admite que errou, ele pede perdão para os companheiros e ele volta a jogar, ele volta a se esforçar. É isso que Deus quer de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.